Olá, turma, tudo bom? Vamos dar início a mais um conteúdo, tá certo? E na aula de hoje nós vamos estar vendo medidas de massa, de capacidade e de tempo, tá ok? Então, para começar, vamos falar sobre as medidas de massa, certo? Temos aqui uma tabelinha que vocês já conhecem, bem parecida com as unidades de medida de comprimento, né? Porém, as unidades aqui nós vamos mudar. Vamos pegar as unidades utilizadas para massa, certo? Quando a gente vai no mercado, vai comprar, um exemplo, um feijão, a gente compra o quê? 1 quilo de feijão, não é isso? Quando a gente vai comprar o biscoito, nós temos lá o quê? 100 gramas de biscoito, 75 gramas, certo? Então vai depender muito do tamanho do biscoito. Então, essas são as unidades de medida de massa, certo? Nós temos a grama, aí vem os submúltiplos. Decigrama, centigrama e miligrama. Os múltiplos, nós vamos ter o decagrama, hectograma e o quilograma, certo? E a transformação, para converter de uma unidade para outra, o raciocínio é o mesmo, certo? Se eu venho neste sentido, certo? Eu vou multiplicar por 10, certo? Para cada casa que eu pulo, eu multiplico por 10, tá certo? E se eu for no outro sentido, olha, se eu for neste sentido, para cada casa eu vou, olha, dividir por 10, tá certo? Então, eu venho, ó, para cada casinha eu vou dividir por 10. O raciocínio é o mesmo do que vocês já conhecem, né? Transformação de unidade de medida de comprimento. Vocês utilizam o mesmo raciocínio, certo? E temos também a unidade de medida de capacidade, certo? Mas antes de eu falar sobre unidade de medida de capacidade, eu queria falar sobre uma unidade de massa que não tem aqui nessa tabelinha, certo? Olha, a tonelada. Está representado pela letra T, certo? E uma tonelada, ele corresponde a 1000 quilos. 1000 quilogramas, certo? Então, olha, turma, nós vamos utilizar a tonelada para pesar coisas grandes, né? Que tem um peso muito grande. Aí nós utilizamos a tonelada, tá ok? Aí sim, agora nós vamos ver as unidades de medida de capacidade, certo? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui o litro, o decilitro, centilitro, mililitro. Nós temos o decalitro, hectolitro e quilolitro, certo? Então essas são
as unidades de medida de capacidade, né? Quando a gente vai comprar o leite, nós compramos o quê? 1 litro de leite, não é isso? Quando a gente vai comprar uma garrafa de óleo, muita gente acha que naquela garrafinha de óleo ali tem 1 litro, mas não. Ali, se não me falha a memória, são 900 ml, certo? Quando a gente vai comprar um garrafão de água, certo? Não sou muito bom de desenho, mas o garrafão de água, ó, são 20 litros, não é isso? Então, o raciocínio, eu pergunto para vocês, o raciocínio, quando a gente vai falar de transformação de unidades, de passar de quilolitro para litro, de transformar de centilitro para decilitro, certo? Tem alguma coisa de diferente do que nós acabamos de ver com as medidas de massa, com as que você já conhece, a medida de comprimento, né? O raciocínio, turma, é o mesmo, certo? Se eu estou neste sentido, para cada casa eu multiplico por 10, certo? E se eu estou no outro sentido, para cada casa eu vou dividir por 10, certo? Então, volto a repetir, turma, o raciocínio é o mesmo. Beleza? Então, o que é que acontece? Após as medidas de capacidade, nós vamos ver as medidas de tempo, certo? As medidas de tempo. Quando a gente fala medida de tempo, a gente lembra de quê? Pelo menos para mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é um calendário, certo? Se a gente for analisar o calendário completo do ano todo, nós temos o que ali, ó? Nós vamos ter meses, nós vamos ter semanas, nós vamos ter dias, certo? A depender do calendário, ele ainda separa em semestre, né? Primeiro semestre e segundo semestre, certo? Então, essas são os que nós utilizamos para medida de tempo, né? Então a gente vai observar o seguinte: um ano ele vai ter o quê? 12 meses. Certo? Se a gente for analisar o calendário, como eu acabei de citar como exemplo, certo? O mês ele é dividido em semanas, certo? Normalmente um mês vai ter aí, ó, mais ou menos umas 4 semanas, certo? Alguns meses com 5, vai depender muito, certo? E as semanas, ela é dividida em dias, né? Por exemplo, uma semana vai ter o quê? Quantos dias tem uma semana, turma? 7 dias, né? Certo? Pronto. E se eu me referir a semestre?
um semestre. Ó, um semestre. Isso quer dizer o quê? Que um semestre eu vou ter o quê? 6 meses. Certo? Um bimestre eu vou ter o quê? Um bimestre, 2 meses. Certo? E um trimestre eu vou ter, olha, 3 meses, tá certo? Então não esqueçam isso aqui, beleza? E por fim, para finalizar nossa aula, nós temos aqui o relógio, certo? O relógio, nós podemos ter um relógio analógico, podemos ter um relógio digital, mas o que eu quero falar aqui mesmo é o seguinte, ó, um dia tem o quê? Tem 24 horas. Certo? Então, olha, um dia é igual a 24H. Certo? E uma hora? Uma hora vou ter quantos minutos? Uma hora tem 60 minutos, certo? E um minuto vai ter quantos segundos? 60 segundos, tá certo? Então fiquem atentos a isso, que olha, um dia tem 24 horas, certo? Uma hora vai ter o que, ó? 60 minutos. E um minuto vai ter 60 segundos. Tá certo? Então, bem simples, né? Esse conteúdo bem fácil, né? Então, posso dizer que ele é super fácil, certo? Então, para vocês praticarem isso, ó, eu deixei aqui esses exercícios, tá certo? As páginas 174 até 178, 181 até 183 e 189 até 193, tá bom? Um exercíciozinho aí super fácil para vocês se divertirem, tá ok? E qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, certo, turma? Então um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!